Quinta-feira, 19 de setembro, um excelente dia para você. A chuva tão esperada pelos patenses voltou a cair na noite desta quarta-feira. Apesar do pouco tempo e do baixo volume, na rua do centro da cidade ficou alagada. Daqui a pouco, mais detalhes e você vai ver também. Acusados de participação em duplo homicídio que tirou a vida de uma criança são condenados a 35 e 45 anos de prisão. Motociclista de 55 anos morre em acidente na BR-365. Chuva rápida alaga cruzamento no centro da cidade. A segunda noite da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. O 30 Minutos já está no ar. Foi preso na madrugada desta quarta-feira um suspeito de envolvimento no homicídio de Rian Júnior, morto a tiros na última segunda-feira. O homicídio de Rian Júnior foi o 23º do ano em Patos de Minas. Ele foi morto por 2 disparos que atingiram o tórax, enquanto fazia seu horário de almoço na porta da empresa que trabalhava. Logo após o crime, as polícias militar e civil, em comunhão de esforços, reuniram informações e a Polícia Civil iniciou as investigações. Começamos então a investigação, trocamos muitas informações com os policiais militares do local e como recebemos informações de familiares e outras pessoas que já deram um norte para a gente começar essa investigação. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar e prender o homem de 25 anos. De acordo com informações, ao receber as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar que os infratores usaram um Fiat Uno da cor branca, placa KBX 7782. Após diligências e informações da população, o homem foi identificado e preso. A partir daí fizemos o rastreamento. A Polícia Militar também fazendo um excelente trabalho, conseguiu então identificar um indivíduo que nós já tínhamos também apontado que estaria principalmente ligado ao veículo que foi utilizado. E a partir daí, então, levamos esse indivíduo até a delegacia e lá foi feito o auto de prisão em flagrante delito, que foi conduzido pela Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Patos de Minas, ratificada a prisão e depois ele foi encaminhado ao presídio daqui da Sebastião Satiro. Conforme informações, existem outros suspeitos no caso e a polícia ainda não divulgou qual o tipo da participação do indivíduo preso no crime. Já temos aí a linha do qual foi a participação, mas é melhor não entrar nesse detalhe, não se aprofundar nesse momento, considerando que nós estamos ainda no início dessa investigação e precisamos ainda fazer esse arcabouço total sobre os outros indivíduos que estavam envolvidos e fazer com que esses outros indivíduos também sejam colocados aí junto ao Poder Judiciário e venham responder de acordo com a culpabilidade de cada um. E nessa quarta-feira, após mais de 10 horas de julgamento, 2 acusados de participação em um duplo homicídio que tirou a vida de um garotinho de 4 anos de idade foram condenados a 35 e 45 anos de prisão. O julgamento de 2 acusados pelo duplo homicídio ocorrido em outubro de 2023, que abalou Patos de Minas, foi realizado no Fórum Olímpio Borges. As vítimas do crime foram Marcelo Duarte, de 21 anos, e Danilo Rafael, uma criança de 4 anos, que estavam na porta de casa no momento do ocorrido. 2 adolescentes de 16 e 17 anos passaram de bicicleta pelo local e dispararam 10 vezes em direção a Marcelo. Danilo foi atingido primeiro e morreu no local. Marcelo tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e baleado. De acordo com as investigações, o crime foi encomendado por 3 homens, sendo 2 deles julgados. O motivo seria ciúmes de um relacionamento envolvendo a ex-namorada de um dos mandantes. Os réus possuem diversas passagens pela polícia e confessaram o crime. E após um julgamento que se estendeu por mais de 10 horas, Felipe Henrique, o Cabeça, foi condenado a 45 anos e 2 meses de reclusão pelo duplo homicídio e corrupção de menores, em regime fechado e sem direito a recorrer em liberdade. Guilherme Henrique, o Beijinho, foi condenado a 35 anos e 10 dias de reclusão pelos mesmos crimes, também em regime fechado e sem possibilidade de recorrer em liberdade. A pena foi aquela estabelecida pela nossa legislação para o caso de homicídio. O que a gente chama de uma criança perdeu a vida, que eu falo, não há o que se falar que houve justiça. Houve a aplicação do direito.
e o direito foi aplicado e esses indivíduos receberam a sanção, que agora nós esperamos que eles cumpram conforme dispõe a lei. A defesa anunciou que irá recorrer à decisão, buscando uma revisão da sentença. Foi um júri muito complexo hoje nessa comarca de Patos de Minas, um júri que envolve uma comoção social muito grande, porque tem um menor envolvido, mas a defesa trouxe vários argumentos para que os jurados tomassem a decisão, explicando como foi a dinâmica dos fatos, como que teve uma injusta provocação da vítima, mas os senhores jurados hoje não acataram a tese de defesa, motivo pelo qual nós entendemos que a pena foi muito alta, muito exasperada, razão pela qual nós vamos recorrer sim dessa pena. Caso bárbaro, né, que repercutiu não só na região, mas nacionalmente. Olha, na sequência, a polícia apreende mais de 30 quilos de drogas durante a operação em Patos de Minas. E motociclista de 55 anos morre em acidente na BR-365. Um violento acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira na BR-365 tirou a vida de um motociclista de 55 anos. O acidente aconteceu próximo ao trevo da BR-365 com a MGC 354, a poucos quilômetros do perímetro urbano de Patos de Minas. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux, que seguiam no mesmo sentido. De acordo com informações, a motocicleta estava à frente e foi atingida pela caminhonete. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado a uma distância de aproximadamente 100 metros e sofreu ferimentos graves. O homem de 55 anos sofreu politraumatismo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais. E na Avenida JK, um veículo Corolla ficou descontrolado depois de passar por uma lombada. O carro, que estava sendo conduzido por um médico de 27 anos, subiu pelo canteiro, atingiu o tronco de uma árvore e, ao retornar, parou em cima de outro canteiro. O motorista não se feriu. As polícias civil e militar deflagraram na manhã de hoje a Operação Espectro, em combate ao tráfico de drogas. Durante as ações foi apreendida uma grande quantidade de crack e cocaína. O veículo que transportava as drogas foi parado em um cerco com bloqueio. Os policiais localizaram uma caixa contendo 16 barras inteiras e 8 fracionadas de crack, além de 10 barras de cocaína e R$ 1.250 em dinheiro. Um homem de 32 anos e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, desobediência e resistência. E daqui a pouco, chuva rápida alaga o cruzamento no centro de Patos de Minas. Agora 11h10. Futebol. Depois de muita pressão no Maracanã na noite desta quarta-feira, o Atlético foi derrotado pelo Fluminense com um gol no finalzinho do jogo de ida pelas quartas de final da Copa da Libertadores. A gente tem aí edição para passar para o pessoal esse caso de futebol, depois a gente volta e fala da chuva. A decisão entre Fluminense e Atlético Mineiro começou morna e os primeiros 45 minutos de jogo no Maracanã foram marcados pelas poucas chances e equilíbrio entre os dois lados. Hulk forçou Fábio a trabalhar na sobra de um chutão de Alan Franco e o Fluminense desperdiçou boa chance na reta final. Arias recebeu o lançamento certeiro de Thiago Santos, mas não havia ninguém na área para finalizar. Já no segundo tempo, o Galo voltou melhor e controlava a partida. O jogo não teve chances reais de gol até que aos 42 minutos, Keno vai até a linha de fundo pela esquerda, carrega a bola e cruza certeiro para a área. Lima sobe bem para cabecear e coloca o Fluminense em vantagem, finalizando o jogo em 1-0 para o Fluminense. Com a vitória, o time abriu vantagem nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogo de volta será na próxima quarta-feira na Arena MRV.
E com o resultado, o Atlético terá de vencer a partida na volta na próxima quarta-feira na Arena MRV. A diferença por 1 gol levará a decisão para os pênaltis. Já a diferença por 2 ou mais gols dará a classificação ao time mineiro. E agora sim, a gente mostra as ruas que chegaram a ficar alagadas aqui no centro da cidade depois daquela chuvinha tão esperada na noite de ontem. Olha só. Só a chuva para amenizar tantos problemas em decorrência da seca severa. Nessa semana, uma chuva fraca caiu na terça-feira e não atingiu toda a cidade de Patos de Minas. Na noite de quarta-feira, a chuva voltou com um pouco mais de intensidade. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 2 milímetros no total. Mal voltou a chover e mesmo com baixo volume, alguns problemas antigos voltaram a ser registrados em Patos de Minas. Esse trecho da rua José dos Reis, quase esquina com a Major Gotti, ficou assim, alagada. A Boca de Lobo, sistema que permite o escoamento da água pluvial, não conseguiu dar vazão. Essa situação se repete com frequência na via, como já registramos por diversas vezes em períodos chuvosos. Sobre esse problema, a Copasa disse que não é responsável por redes de drenagem pluvial e o sistema de escoamento de água da chuva é de responsabilidade da Prefeitura de Patos de Minas. Nós ainda não recebemos resposta do município sobre o alagamento. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente mostra como foi a segunda noite da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Estamos de volta. O Dr. Vitor Hugo, da Mais Implantes, tem um convite especial para você que precisa realizar tratamento dentário e implantes. Olá, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes e hoje o recado é para você que não aguenta mais usar aquela antiga dentadura ou aquele antigo rote que incomoda bastante na hora de mastigar, apertando sua gengiva e fazendo você não comer mais nada do que gosta. Semana passada fizemos o Dia do Implante. Mas se você não aproveitou a grande oportunidade e aquela condição exclusiva, eu vou abrir para essa semana mais 5 vagas para aproveitar a condição exclusiva da Semana do Cliente. Para participar, você precisa pegar o seu telefone agora e discar no 9960-4300. Eu vou repetir, 9960-4300. Nós estamos aqui na Avenida Brasil Centro, número 981, em frente à Unimed. Venha para Mais Implantes, muito mais motivos para você sorrir. Vem! Vamos saber agora como fica a agenda dos candidatos a prefeito em Patos de Minas nesta quinta-feira. O candidato Douglas Eduardo, do União Brasil, tem agenda fechada nesta quinta-feira. O candidato Falcão, do Novo, participou pela manhã de evento na Patos, visita empresas e almoço com o presidente de partido. À tarde, participa de evento e caminhada na Lagoinha. O candidato Hilton Filho, da Rede, participou de debate pela manhã e fez caminhada. À tarde, se reúne com marketing e faz caminhada. À noite, participa de entrevista na NTV. E na segunda noite da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, ontem foi a vez do candidato Luiz Eduardo Falcão ser sabatinado na bancada do NTV News. A NTV continua sua série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, proporcionando um espaço importante para que a população conheça as propostas de cada um. O segundo entrevistado da nossa série foi o candidato à reeleição Luiz Eduardo Falcão, candidato do Partido Novo. Durante a entrevista, Falcão discutiu diversos aspectos de sua gestão e planos futuros. Um dos momentos mais notáveis foi quando ele respondeu a uma pergunta sobre sua decisão de se candidatar à reeleição, apesar de declarações anteriores de que não concorreria novamente. Ele explicou o motivo de sua mudança de opinião. Eu não imaginava que a gente ia enfrentar o auge da pandemia, eu não imaginava que nós enfrentaríamos 3 enchentes, e eu continuo pensando que a maioria dos políticos já entra no mandato pensando em reeleição.
E está muito claro que o nosso trabalho não foi feito dessa forma. A gente abriu um hospital com 7 meses de gestão. Nós conseguimos 22 milhões em equipamentos para abrir aquele hospital, a prefeitura já colocou lá 70 milhões de reais, convencemos a FEPAM a ceder o prédio por 30 anos, a fazer um outro prédio, conseguimos as habilitações em Brasília e em Belo Horizonte. A gente começou a mexer na Fátima Porto, em espaços públicos, nas creches, nas escolas, já no segundo ano de governo. Então, meu foco sempre foi nas realizações. Então, as pessoas começaram a me incentivar, a pedir que o nosso trabalho continuasse. E com muito prazer, eu agora sou um empregado do povo. Outro ponto importante discutido foi o contrato com a Copasa, especialmente após as críticas frequentes e as reclamações da população. Falcão explicou como o aditivo contratual feito, que estará vigente até 2038, permitirá um maior controle e gestão dos serviços prestados pela companhia. Por que não substituiu a empresa, Falcão? Porque a gente poderia ter a própria Copasa ganhando a licitação, e aí sim seria renovado o contrato. A gente poderia ter uma judicialização dessa situação e ficar 200 anos na justiça, aí não ia ter redução de nada, obra nenhuma, com a desculpa de que está judicializado, e poderia entrar uma empresa pior. Então nós calculamos desde o início esses riscos e levamos até onde deu para ameaçar a Copasa até ela ceder. E ela cedeu. É o caminho que está seguindo agora de Divinópolis. O senador Cleitinho, com o irmão dele que é prefeito lá, entraram em contato comigo e fizeram a mesma coisa que Patos de Minas, só que lá caiu 10%. E aqui caiu 15%. Então, o nosso compromisso é o que eu estou fazendo. Ir lá, a hora que der um problema, ficar lá até ser resolvido, acompanhar todas essas obras que a empresa agora tem a obrigação de fazer e que antes não fazia nada. Então, mudou a realidade e o meu compromisso é de continuar em cima. Eu não vou sossegar enquanto não tiver um serviço digno. Além desses tópicos, o candidato também discutiu seus planos para a conclusão do mandato e a possibilidade de candidatar-se a outro cargo em 2026. A equipe da NTV perguntou sobre suas intenções futuras. Eu pretendo cumprir o meu mandato. Eu serei eleito, se Deus quiser, para exercer o mandato de 4 anos. Só se a população quiser uma outra coisa, inclusive a minha saída da prefeitura, se todo mundo estiver querendo que eu saia, eu saio, não tem problema nenhum. Eu repito, eu sou um servidor da população. Eu não vou falar aqui sobre 2026, não vou cravar nada, porque é muito prematuro. A gente está disputando a eleição de 2024. Seria até um desrespeito para a nossa população ficar falando de uma outra eleição em 2026, onde a gente não tem nem noção de qual será a conjuntura, o que vai acontecer. Então, ser prefeito de Patos, estar prefeito de Patos, para mim é o maior orgulho da minha vida. Luiz Eduardo Falcão também fez questão de destacar a importância do espaço concedido pela NTV para discutir os assuntos de Patos de Minas. Super importante discutir a cidade dentro do período eleitoral. Eu tenho dito muito isso nas visitas. O período eleitoral ele não tem 45 dias à toa. Não é só para distribuir santinho para pedir o voto. A gente tem que discutir Patos de Minas, inclusive ouvir a população. E as entrevistas, as sabatinas, são todas alternativas importantes para que o eleitor forme a sua convicção e faça a melhor escolha. E o entrevistado de hoje no NTV News, às 19h30, é o candidato Rildo Rodrigues. E agora a gente fala de cultura, de animação. O fim de semana em Patos de Minas será com shows de pagode. Confira agora a programação da Agenda Cultural com o repórter Matheus Borges. Você conhece alguém que já jogou fora um diamante? Ou é melhor ir? Pois é, Gelsinho já disse isso e Menos é Mais também já disse isso. Então anote na sua agenda, porque esses 2 grandes shows vão estar aqui em Patos de Minas neste domingo, dia 22. Melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Se os seus desejos quer mudar meu jeito de ser, eu não sou carado, nem foi mal mozão. Você não pegou a visão que é.
esses shows, esse evento promovido pela Cena 34. E ao meu lado está a Jaque pra gente atualizar essa nossa agenda cultural pra você. Jaque, eu sei que tem diversos camarotes, é um domingão daqueles pra vir curtir com toda a família, com os amigos, mas me conta, tem aquele lanchinho especial? Ah, com certeza, né? Além da quantidade de bebidas, que inclusive vale lembrar, gente, que começaram a repor muito antes de faltarem mais de 20 dias para o evento, já começou a repor as bebidas. Tamanha quantidade de pessoas garantindo a sua presença aqui. E além das bebidas, nós teremos também o Laje 34, que é um setor onde vai ter muitos lanches, né, gente? Churrasco, com certeza faz parte de pagode. Pizza, sanduíches e muito mais. Então, ó, não dá para você perder este grande domingo. Para participar, é só comprar o ingresso e vir se divertir. Exatamente. O pessoal pode comprar nas lojas parceiras, né, que são nossos pontos de venda, ou então pelo ingresso live. Então não perca o seu tempo e faça assim como a Jaque, como eu e como muitas pessoas venham participar desse grande evento promovido pela Cena 34 neste domingo. Não dá para perder, né? Gente, o 30 Minutos está ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, como sempre. Amanhã, às 11 horas, a gente te espera aqui na telinha da NTV.